Olá, gente. Vamos falar sobre gravidez? Vamos? Então já curte o canal, já se inscreve, já compartilha, já comenta, já tudo. Porque aqui a gente fala sobre muita coisa. Hoje vamos falar sobre gravidez, mas a gente já falou sobre infertilidade, endometriose, morar em Portugal, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, mulheres que sobreviveram à violência, que recomeçaram do zero. Olha, tem um pouco de tudo. Mas hoje vamos falar sobre gravidez e gravidez de risco. Então, curte, se inscreve e vamos lá. Gente, é o seguinte. Quem não sabe, eu tive o diagnóstico de infertilidade e endometriose. Não podia ter filhos e aí, graças a Deus, de um milagre, eu consegui engravidar. Bom, acabamos no ultrassom que eu fiz, no primeiro ultrassom que eu fiz. Se você não viu nenhum desses vídeos, nem sobre endometriose, sobre infertilidade, sobre como eu descobri que estava grávida, que foi engraçado, corre, assiste os outros e depois assiste esse. Ou assiste esse, depois assiste os outros, não tem problema a sequência, mas assiste. Pronto, depois do ultrassom, eu voltei no médico. Lembra aquele médico que tinha me falado que era humanamente impossível de eu engravidar? Pois, eu voltei nele justamente para pegar o resultado em papel, porque eu tinha feito exame, ele tinha me falado aquilo, mas o resultado mesmo ainda não tinha saído. Pronto, fui lá e peguei o exame. E no exame, e no dia eu falei pra ele, falei, doutor, é o seguinte, tô grávida. Aí ele, grávida? É, grávida. Aí ele pegou meu exame, que é o médico que fez o exame de endometriose profunda. Não confunda ele com o ginecologista do pré-natal, tá? É o que fez o de endometriose profunda. Ele pegou meu exame, ele olhou e ele não entendeu nada. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, a gente só pode dar uma explicação. E fez assim. Atrás, no consultório dele, tinha um crucifixo grande. Ele falou, só Deus que pode explicar como foi que isso aconteceu, porque na medicina e humanamente falando, eu olhando o seu exame, é impossível você estar grávida, é impossível você ter engravidado. E eu acredito piamente que foi um milagre de Deus. E a gravidez não foi um milagre de Deus, só a gravidez. Todo o restante que eu vou contar pra vocês a partir de agora também foi um grande, um enorme, um gigantesco milagre. Como eu disse, a minha gravidez ela foi muito complicada. Tanto que eu ouvi as mulheres falando que quando elas ficavam grávidas, elas se sentiam o máximo, elas se sentiam lindas, maravilhosas, espetaculares e uau, e eu não sentia nada disso. Primeiro que eu enjoava muito, eu vomitava muito, eu tinha muita azia, isso enquanto ela ainda estava muito pequena. Então, conforme ela foi crescendo, esse mal-estar também foi crescendo. Eu falo que eu não me sentia grávida, eu me sentia doente, porque era muito sono, era muito cansaço, era muita moleza, era muito enjoo, muita azia. Eu comia muito abacaxi, muita bolacha de água e sal, muita maçã, porque infelizmente era o que ficava na minha barriga. Arroz, feijão, macarrão, não ficava. Quando eu vejo uma grávida batendo aquele pratão de comida, nossa, eu falo assim, meu Deus, eu não fiz nada. Gente, eu na minha gravidez, foi horrível. Tanto que eu vejo a Tata Werneck falando e tudo que ela fala é exatamente o que eu passei, assim. Eu não me sentia grávida, eu realmente me sentia doente. Parecia que eu estava constantemente doente, era um mal-estar constante. E a barriga foi crescendo. E a coisa foi só piorando. Por quê? Eu tinha o óvulo esquerdo colado no intestino. Então, toda vez que ela mexia, era uma dor insuportável. Imagina ela crescendo. Eu lembro a cabeça dela, eu sentia a cabeça dela rodando assim, porque ela encaixou muito cedo. Então eu sentia a cabecinha dela rodando assim, e ela rodava, e eu lembro até hoje que eu colocava a mão e eu respirava fundo. Foram muitas internações.
Uma delas foi com 24 semanas, porque com 20 semanas a pressão começou a subir muito, muito mesmo. Eu comecei a ter picos de pressão muito alto. Quem entende um pouquinho sabe que pressão alta na gravidez é perigoso, porque pode ter uma eclâmpsia. E aí o médico já começou a ficar preocupado. Com 24 semanas eu fui internada porque eu tive uma crise renal fortíssima e que eu já comecei a... O meu corpo já começou a induzir o parto com 24 semanas. E as pessoas dizem que cólica renal é horrível e que a dor do parto é horrível. Agora, você não queira imaginar o que é sentir as duas junto. As duas junto. Porque eu comecei a ter a cólica renal junto com a dor do parto. E, inclusive, eu comecei a ter dilatação e tudo. Então, o médico teve que internar, teve que intervir muito rápido para poder salvar a vida da minha filha e também a minha, porque corríamos as duas um grande risco. Nessa internação, foi me perguntado, o médico me perguntou, ele falou, olha, a gente pode fazer a cirurgia para retirada da pedra, porém, a gente não pode dizer que vai dar tudo certo com a sua filha, porque ela, né, não deixa de ser uma cirurgia e você tá grávida, ela pode ser afetada em alguma coisa, em algum momento, pode acontecer alguma coisa, enfim. Gente, eu não podia engravidar, eu estava grávida, eu estava vivendo aquele momento, eu não podia pensar na possibilidade de perder minha filha. E aí o médico falou, olha, você tem duas escolhas. Ou você faz a cirurgia e retira essa pedra, esse cálculo renal. Na verdade não era uma cirurgia assim que ia abrir, eles iam colocar um catéter para empurrar, enfim, mas eu ia ter que tomar anestesia e tal, enfim, não sou médica, então não tenho como explicar os termos legais, mas resumindo foi isso. Ou eu ficaria tomando medicação e sentiria vez ou outra aquela dor, né, e eu esperaria minha filha nascer, e após minha filha nascer que eu faria esse procedimento cirúrgico. E aí eu nem pensei, eu nem esperei, eu falei, eu vou esperar. Eu prefiro sentir a dor, eu prefiro ficar com essa dor que, meu Deus, parecia que eu ia morrer. Eu nunca senti nada tão dolorido em toda a minha vida. Gente, cólica renal junto com dor de parto, vocês não têm noção da dor que é. Mas eu preferi ficar com aquela dor. Eu não sei, você que já passou pelo parto normal, eu não sei se foi o que eu senti. Mas eu senti, aquela dor tava muito forte, muito forte. Eu realmente achei que eu ia morrer. Mas dentro de mim, eu ainda tinha aquele negócio de que se a dor piorasse, eu ia aguentar. Eu ia aguentar. Era uma dor muito forte, mas eu ia aguentar, eu ia suportar. Ela podia aumentar que eu ia aguentar. Eu era forte para passar por aquilo. E aí eu fiquei internada muitos dias, até que a dor realmente foi diminuindo. E aí eu fui para casa. Voltei a trabalhar, passando mal. Todos os dias eu tinha que ir no médico para ver minha pressão alta. Aí eu comecei a reter muito líquido, com 30 semanas eu comecei a reter muito líquido. Tive uma retenção muito grande, justamente também porque a minha pressão estava sempre alta. E eu já comia tudo muito natural, tudo muito sem sal. E o pouquinho que eu comia já era suficiente para eu engordar e eu reter uma imensidão de líquidos. Isso também paralelo com o que eu já contei sobre as agressões, a violência doméstica que eu sofria. Então, tudo isso colaborou com que a gravidez não fosse nada prazerosa, e fosse muito pesada. Fosse um período que eu realmente queria que acabasse. Mas eu queria que acabasse na data certa, no momento certo, não prematuro. Porém, quando eu tava com 34 semanas, eu tive uma discussão um pouco mais acalorada, né? Eu sofri uma violência um pouco mais abusiva. E eu pensei comigo, eu falei, eu vou ao médico
para ver minha pressão e eu vou agora. Isso já era passado de 11 da noite. Eu fui e aí chegou lá, a médica falou assim pra mim: você mora aqui sozinha? Eu falei: não, moro com o pai da minha filha. Você tem algum parente, algum familiar, alguma sua mãe, seu pai? Não, não tem ninguém aqui não. E você é da onde? De São Paulo. Eu comecei a estranhar aquele monte de pergunta nada a ver, né? Eu sou de São Paulo. Você nasceu sendo de sim? Viajou, conheceu algum lugar? Sim. Falei os lugares por onde eu tinha viajado e tal. Já saiu do Brasil? Já. Quais lugares você conheceu? Passei para ela os lugares que eu tinha conhecido. E trabalhei do quê? Falei onde eu trabalhava e eu não tava entendendo aquele monte de perguntas sem nexo nenhum. Aí ela falou pra mim assim de novo: vamos ver a pressão novamente? Aí ela foi lá e viu minha pressão de novo. Ela falou: olha, agora tá 18 por 10. Eu nem vou dizer como tava quando você chegou aqui, porque tava muito alta. E eu tô com medo do que tá acontecendo na sua barriga. Então eu vou te passar aqui o encaminhamento. Não vá agora porque tá muito tarde, mas levanta o mais cedo possível e vai pro hospital e faça uma ultrassonografia de urgência para ver como é que tá esse bebê. Porque aqui nesse hospital a gente não faz, é num hospital pequeno. E eu tinha que ir num hospital maior que era mais longe. E aí ela falou: então vai nesse hospital e faça esse ultrassom. Falei: ok. Gente, eu fui pra casa, mas eu não conseguia dormir. Eu virava pra um lado e pro outro, eu não conseguia dormir. Aquele nervoso, aquela aflição. E ela mexia e dava... Quando ela mexia, eu falava: ela tá viva, tá tudo bem. Mas era aquela dor, meu Deus, isso era como se fosse cólica, mas muito forte. E aí, fui pro médico. Na manhã seguinte eu acordei às 4 da manhã. Às 4h40 eu tava no hospital. E eu fiz a ficha. Aí aquele papel que eu levei pra fazer, enfim, eles não levaram a sério, né? Que era pra eu fazer a ultrassonografia assim tão urgente. Eles ignoraram aquele papel completamente. Fizeram a ficha tudo de novo e fiquei aguardando. Eu sei que quando foi uma média de 9 horas da manhã, eu acho, tipo, eu esperei muito, gente, muito mesmo. Aí o médico me chamou, aí viram minha pressão tava regular, tava normal. Mesmo assim, ele falou assim: vamos fazer um ultrassom, né, já que você veio com o pedido de ultrassom, vamos fazer um ultrassom pra ver o que aconteceu. E vocês sabem que quando a gente vai fazer exame em alguns hospitais, eles colocam a gente na cadeira de roda, né? Então, eu sentei na cadeira de roda e fiz o exame. Aí o médico falou pra mim: é uma menina? Falei: você tem mais filhos? Falei: não, é a primeira. E ele começou também a fazer umas perguntas muito nada a ver. Se eu tinha parente, isso e aquilo, bababá. Enfim, já fiquei com medo, né? Mas, tudo bem. Continuemos com fé. Sentei na cadeira para voltar para a sala do pronto-socorro, para a sala de emergência onde eu estava inicialmente. Quando a porta do elevador abriu, a enfermeira veio ao meu encontro e já falou assim: Michele, você tá sozinha? Falei: tô. Tem alguém que você possa ligar para vir aqui? Aí, por quê? Porque você vai ser internada e precisa de alguém para assinar sua internação. Gente, parece, meu Deus, outra internação. Eu não aguento mais uma. Vou ficar quanto tempo mais aqui internada? Ok. Falei assim: tá, eu vou ligar pra alguém. Liguei pra mãe do pai da minha filha, minha ex-sogra. Liguei pro pai da minha filha. E liguei pra minha prima, pra uns amigos. Tipo assim, quem chegasse primeiro assinava o papel. E ela falou assim: olha, o médico vai falar com você. Aí quando eu entrei na sala, saí do elevador, ele já me levou direto pra sala do médico. Ele falou assim: olha, a gente vai te internar agora, porque devido à sua pressão ter subido muito, seu bebê já entrou em sofrimento fetal. E a gente vai ter que fazer os procedimentos para poder mantê-la viva, tanto você quanto o bebê. E você vai ter que tomar algumas injeções, alguns remédios na veia. A gente vai ter que acompanhar de perto o seu bebê.
Lógico, eu entrei em pânico, né? A gente fica preocupado, a gente quer chorar, a gente fica com medo. Acontecem muitas coisas. E ela só tinha 34 semanas. E aí, chegaram, assinaram minha internação, eu subi pro quarto, colocaram aqueles aparelhos para ver os batimentos cardíacos e para ver as contrações. E aí, quando foi de madrugada, só que assim, mandaram sabonete pré-cirúrgico, gilete, fralda, absorvente. Tipo, era um kit com um monte de coisa pré-cirurgia. E aí eu olhava aquilo e falava, ué, mas pra que isso? E aí o pai da minha filha falava, eles vão te operar. A Laura vai nascer. Eles vão te operar. Eu falava, não, tá muito cedo, ela só tá com 34 semanas. E ela fazia 35 no dia seguinte. 35 semanas no dia seguinte. E aí, aquela madrugada foi a madrugada inteira com aquele aparelho medindo minha pressão, os batimentos cardíacos dela e as contrações. Então foi a noite inteira aquele barulho, aquela zoada. Enfim, na manhã seguinte, a enfermeira veio e ela olhou o aparelho de contrações e ela falou assim, ô mãe, você tá sentindo alguma coisa, alguma dor, alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, tem certeza? Não tá sentindo nada? Eu falei, não, porque era pra eu sentir alguma coisa? Ela falou, você tá tendo contrações de 1 em 1 minuto, você não tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo. E aí eu sei que veio um médico, disse que ia fazer a minha cesárea já no domingo. Isso era uma sexta-feira. Ia fazer no domingo, porque eu tinha que... A gente tinha que tirar a Laura e não podia esperar mais. Aí me deram aquelas injeções, que agora eu não lembro o nome, que é as injeções que faz o pulmãozinho do bebê amadurecer antes de nascer, que eu já tinha tomado antes, quando foi descoberto que ela poderia nascer prematura, já tinha tomado. Quando ele descobriu que eu podia ter um parto prematuro, ele já começou a preparar a Laura para isso. Então ele já me deu uns remédios, injeções para eu tomar. E aí eu tive que tomar nesse dia. Eu tomei uma na madrugada e na outra manhã eu tomei outra dose. Quando foi por volta de 11 da manhã, mais ou menos, olha, gente, os horários, assim, eu não lembro detalhes, assim, porque parece que minha mente, assim, passou por um bug, sabe? Então eu tô contando realmente o que eu lembro de tudo que aconteceu. Eu sei que chegou num determinado horário, o médico que tinha feito meu pré-natal entrou na sala e falou assim, a partir de agora você não come, você não bebe. A Laura vai nascer ainda hoje, a gente vai fazer a cesárea dela e deu lá o horário, que eu nem lembro que horas era. Ele disse que a Laura ia nascer. E aí eu fiquei muito nervosa, porque afinal de contas ela tinha acabado de fazer 35 semanas e eu tava muito nervosa e eu tinha comprado a passagem pra minha mãe pra 15 dias depois, que é quando ela entraria nos 9 meses. E na minha cabeça, minha mãe ia ficar comigo as últimas semanas da minha gravidez, ia ficar no parto. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. E lógico, a pressão começou a subir muito. E aí, depois de tanto esperar, a gente anunciar pra todo mundo que a Laura ia nascer, fomos pra sala de parto. Na sala de parto, eles me amarraram. Eu fiquei assim de braços abertos, só que eles amarraram aqui no peito, porque não sabiam como que ia ser o nascimento, então eu não podia levantar, não podia me mexer, porque eu estaria anestesiada. E o médico avisou que ia fazer a cirurgia, porém não sabia como que ia ser o nascimento. E todas as perguntas que a gente fazia, eles diziam que não sabiam. Ela vai pra incubadora? Não sabemos. Ela vai fazer isso? Não sabemos. Ela vai fazer aquilo? Não sabemos. Nada. Gente, eles não sabiam de nada. Foi terrível. E aí, começaram, enfim, a fazer cirurgia, fazer o corte na barriga. E aquela tensão do centro cirúrgico, que quem já passou por isso sabe como que é. A gente fica apreensivo, fica com medo. Mas aí eu olhei pro pai da minha filha e ele falou assim, escuta que ela vai chorar. E aí eu fiquei assim pensando, porque a gente corria o risco de não ter choro, de não ter nada, né?
E aí eu fiquei ouvindo. E eu lembrei do que minha mãe falou. Minha mãe falou: Michele, Deus te deu o milagre, Ele vai te dar o milagre completo. Acredite, o milagre vai ser completo. E era aquilo que eu tinha no meu coração: o milagre vai ser completo. E aí, ela nasceu e ela chorou, chorou muito. E aí colocaram ela perto de mim, assim, aqui. Eu vou ver se consigo deixar a foto pra vocês verem. Colocaram ela aqui perto de mim. E ela veio chorando, chorando muito. E aí quando eu olhei pra ela assim, eu falei: nossa, você é tão linda. E eles encostaram ela aqui e ela parou de chorar. E aí tiraram a foto e aí tiraram ela de novo de perto de mim. Aí eu ouvi só de longe a enfermeira falando: olha que ligação linda que ela já tem com a mãe. E dali eu não vi mais a minha filha. Aí eu fui pro quarto e fiquei no quarto. Eu lembro que eu chorava muito, porque eu não podia ver minha filha. Eu via todas as mães com seus bebês no quarto, né, tendo no colo ali, aconchegado, e eu nem sabia como é que tava a minha filha. Eu tinha visto ela muito rapidamente ali naquela hora, mas ela precisava de cuidados. E eu tinha que acreditar que eles estavam cuidando muito bem dela. E aí, depois que eu recuperei da anestesia, isso no dia seguinte, mais de 24 horas depois, eu consegui, permitiram que eu fosse até o UTI, onde ela estava na incubadora, para conhecer finalmente a minha filha mesmo, né, de verdade. E aí eu cheguei lá, eu vi aquele negocinho pequenininho, porque ela nasceu com baixo peso. E me deu muita angústia, me deu muita vontade de chorar. Mas ao mesmo tempo eu tive muita gratidão, porque eu tava viva, ela tava viva. Mas também foi muito, muito triste, porque ela não tinha nascido pronta. Ela precisava ficar um pouquinho mais dentro do forninho, sabe? E ela precisou sair, então ela não sabia sugar, ela tava com baixo peso. Como ela entrou em sofrimento fetal, eles tinham que avaliar ela, fazer muitos exames. Desculpa, gente. Ela tinha que passar por alguns exames para ver se estava tudo bem. E depois ela aprendeu a sugar. Enquanto eu ainda estava no hospital, o médico foi muito bom comigo, porque ele falou assim: olha, Michele, cesárea a gente tem que dar alta em 2 dias. Eu vou conseguir te segurar por mais 2 dias pra você ficar com ela, mas eu não posso te segurar aqui mais do que isso. Então eu fiquei lá, eu ensinei, ela aprendeu a mamar, aprendeu a sugar. Então eu ia todos os dias pra UTI lá, segurando a barriga. A gente descia pra UTI e eu ficava o dia todo praticamente na UTI, ficava subindo e descendo pro quarto, UTI, quarto, UTI, quarto. E quando eu não tava amamentando, eu tava tirando leite da bomba pra poder dar pra ela. Após isso veio a alta. Aí foi muito difícil mesmo. Gente, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo isso pra ninguém. Você receber alta e você ter que ir pra casa e ter que deixar seu filho com os outros é horrível. Eu não vi o primeiro banho, eu não vi a primeira troca de fralda, eu não vi o umbigo dela cair, porque tudo isso, os primeiros quase 20 dias dela foi na UTI, porque depois que eu fui pra casa ela ainda ficou mais 16 dias lá. Então foi muito complicado. E depois disso, que eu recebi a alta, eu ia todos os dias às 6 da manhã pro hospital, pra primeira mamada, que era às 6h30, 7, e retornava depois da última mamada, que era 9h30 da noite. Então saía de lá às 10, porque ela mamava durante 30 minutos. E assim, cada dia que a gente chegava, que tinha uma mensagem assim na porta, escrito intercorrência, aguarde, a gente ficava com o coração na mão, porque eu não estava preparada psicologicamente para enfrentar aquilo, porque todos os dias a gente via bebês morrendo, bebês que estavam excelentes e tinham promessa de no dia seguinte ir para casa. A gente chegava lá, tinham piorado, ou então tinham passado por cirurgia, tinham tido parada
cardíaca, parada respiratória, tinham sido entubados. Era um pânico, era um desespero muito grande. E nesse período eu comecei a escrever cartinhas para minha filha. Eu peguei um bloco daqueles de fichário e comecei a escrever cartinhas do que tinha acontecido, do que estava acontecendo, o que eu sentia, o que eu torcia. Porque à noite, quando eu ia dormir, que eu chegava em casa, que eu ia tomar banho, escorria muito leite. E eu sabia que ela estava no hospital, aquele leite seria para ela e eu não podia amamentar. Então aquilo me deixava em pedaços. Mas eu também precisava voltar para casa. Eu não podia dormir no hospital. Eu também tinha passado por uma cirurgia. Eu precisava pelo menos de umas horas de sono. Então tinha que voltar para casa. E aí chegou num dia que, sinceramente, eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor dê alta para minha filha, porque eu tô com o meu emocional em frangalhos. Eu já não suporto mais a situação. Porque todo dia que a gente chega naquela UTI é uma coisa diferente e a gente nunca sabe se é o nosso filho, se é o filho da colega do lado. E você passa a conversar com as mães da UTI, a gente passa a criar afinidade, porque afinal de contas está todo mundo ali pelo seu bem mais precioso, que são os seus filhos. E todas aquelas mães vão para casa, todas têm umas suas histórias diferentes, enfim. E você acaba se apegando. E aí, de repente, uma daquelas mães perde seu bebê e você fala: meu Deus, que coisa injusta. Ao mesmo tempo, você sente, graças a Deus, que não foi o meu bebê. Mas aí você se sente mal porque você tá agradecendo porque não foi seu bebê, porque tem uma outra mãe chorando. Gente, é horrível. E aí, graças a Deus, minha filha recebeu alta. Acho que 2 dias antes do Dia das Mães. E aí eu pude finalmente levar meu pedacinho de milagre, meu Ebenezer, como eu digo, pra casa. E olha, não foi nada fácil. Eu vou parando por aqui, porque já foram muitas emoções por esse vídeo. E a história ainda continua, ainda é uma história muito longa. Olha, eu tentei resumir ao máximo a gravidez, porque se eu fosse contar tudo, daria uns 5 vídeos, eu acho. Daria uma série completa. Tipo assim, de uma série seria uma temporada, digamos assim. Eu tentei resumir ao máximo para vocês entenderem depois o quanto eu aprendi sendo mãe de um prematuro. E eu vou falar com vocês o que é ser mãe de prematuro, o que é prematuridade, como que foi ter um bebê prematuro na minha casa. Eu nunca tinha tido contato com um bebê prematuro na minha vida antes. Muita coisa eu não sabia. Passei a aprender nesse período que ela ficou, depois que ela nasceu, 1 ano depois, e até hoje eu aprendo com bebês prematuros. Mas eu digo que a gravidez, assim, pra mim foi o pior de tudo, porque eu morro de medo de ficar grávida de novo, mas enfim. Esse foi o meu relato sobre a minha gravidez. Se você teve uma gravidez como a minha, me conta, eu quero saber. Se você teve uma gravidez completamente diferente da minha e foi maravilhosa, me conta, que eu também quero saber. Se você teve um filho prematuro, como é que foi isso? Já vai me contando, porque o próximo vídeo eu vou contar como que é ter um bebê prematuro em casa, quais são os cuidados, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fazia, as dificuldades, tratamentos, porque tem tratamentos e tem algumas coisas muito importantes que a gente tem que saber sobre os prematuros, que muitas e muitas e muitas mães não sabem. Os médicos, não sei porquê, mas deixam pra lá e acabam prejudicando o bebê, acabam atrasando ele motoramente falando. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comente e venha ouvir as próximas histórias, os próximos relatos que eu tenho para contar. Porque com certeza você conhece alguém ou vai conhecer, ou viveu, ou vai viver experiências como as minhas. Então vem comigo e até a próxima. Beijo, tchau!